Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um currículo simples utilizando o Google Docs. Basicamente, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, eu já indiquei como uma gambiarra, né, para colocar legenda nas imagens de um artigo, de um trabalho ou qualquer coisa assim. É esse vídeo aqui, se vocês quiserem vou deixar na descrição. Basicamente, o recurso que eu utilizei foram as tabelas do Google Docs e mesclar, né, as células, as colunas de uma forma que os elementos possam ser dispostos da forma que você deseja. Eu montei aqui um exemplo de currículo básico e eu vou reproduzir ele com vocês do zero nesse vídeo. Então, só para dar uma passadinha rápida, aqui tem o cabeçalho, né, com uma foto, nome e o curso da universidade e tal. Algumas informações pessoais básicas, informações de contato e redes sociais, objetivos e áreas de interesse, idiomas, formação acadêmica, especializações, que são outros currículos, e experiência profissional. Vocês estão vendo, né, que aqui tem um espaço entre os blocos, um espaço fixo, aqui o espaço já ultrapassou, então é um bloco maior, tem sempre embaixo essa linhazinha colorida, os títulos estão em negrito, enfim, são algumas coisinhas que deixam a estética do seu currículo bem mais bonito e profissional. Eu vou também mostrar como é que faz cada uma dessas coisas. Bom, vou criar aqui uma nova página e começar pelo cabeçalho. Então, a primeira parte é uma tabela de uma linha por duas colunas. Você pode deixar o tamanho da célula do jeito que você preferir. Aqui eu vou só copiar essa imagem aqui que já está pronta e colar nessa célula aqui. É importante sempre que você criar a tabela, mesmo antes de qualquer outra modificação, você vir aqui em propriedades, tabela, nessa abinha aqui, e alinhamento, deixar o alinhamento centralizado. Porque assim vai facilitar quando você reduzir aqui o comprimento de uma célula, ele já vai logo centralizar o resto do seu conteúdo. Então aqui você coloca o nome e embaixo a instituição. A fonte que eu usei, se eu não me engano, foi a Montserrat, mas vocês podem usar qualquer uma que preferirem. Vou mudar aqui o espaçamento para ficar um pouquinho maior e o tamanho do nome em 25, a instituição em 16. O espaçamento ficou muito grande. Acho que tá bom. Aumentar um pouco aqui e deixar a foto centralizada. E essa daqui tá certo, fica recuado mesmo, fica alinhado à esquerda. Aí, como eu falei, uma quebra de... não sei se eu falei, mas enfim, uma quebra de parágrafo aqui e criar a segunda tabela. Aqui são duas só, essa primeira e todas essas outras informações abaixo são mais uma única tabela. Mas ela tem uma mescla um pouquinho mais elaborada de colunas, linhas e enfim. Primeiro a gente começa com uma tabela de 2 linhas e 3 colunas. A coluna do meio vai servir de espaçamento entre o primeiro bloco e o segundo, que é essa pequenininha aqui. A gente então primeiro escreve os títulos do primeiro bloco. Agora as informações do segundo bloco. Aqui então eu já posso reduzir o espaçamento entre as colunas, né? E deixar ele pequenininho assim. Vou de novo selecionar a tabela toda, vir em propriedades e deixar o alinhamento centralizado. E agora sim eu posso definir a margem, né, do meu currículo. A margem é essa parte em branco aqui antes de qualquer conteúdo começar. Então, já que o meu cabeçalho começa aqui, eu vou deixar as informações no mesmo alinhamento, mais ou menos assim. Bom, acho que esse espaçamento está legal. E agora eu vou criar para cada um desses blocos uma linha de conteúdo. Então, aqui em informações pessoais, eu vou adicionar uma linha abaixo e nessa parte fica o conteúdo das informações pessoais, da mesma forma que aqui fica o conteúdo de contato. Então, eu vou fazer isso para todas os outros blocos de informações. Então, aqui em informações pessoais, eu coloco endereço. Você pode colocar a resposta ao lado, né? Ou embaixo. E aí, se for embaixo, é legal dar um Enter entre os elementos.
objetivos, um breve parágrafo de descrição, né? Então eu vou colocar, acho que assim tá bom. Vou deixar ele justificado, acho que fica um pouco mais bonito. Idiomas também em itens, né? Formação acadêmica, especializações. E em experiência profissional, como vocês podem ver aqui, ele é um bloco único. Isso daqui eu fiz mesclando as células. Então eu posso mesclar essa com essa para manter aqui essa barrinha de baixo do mesmo tamanho. E aqui na parte do conteúdo eu mesclo todas as três. Então eu posso escrever a experiência profissional um pouquinho mais desenvolvida, né? Fazer um parágrafo só. E basicamente, sem se preocupar com a estética, toda a estrutura tá finalizada. Ó, as coisas estão alinhadas, estão em colunas bem divididas, bem separadas e ainda com um espaço aqui embaixo. Mas, né, vamos deixar agora ele um pouquinho mais bonitinho. Vou justificar esse parágrafo, assim como eu fiz com o de cima. Vou adicionar um espaçamento um pouquinho maior. Vou deixar o espaçamento de 1.5. Vou colocar entre o fim de um bloco e o outro, eu vou deixar um Enter. E vou colocar os títulos em uma letra maior e em negrito. Agora eu posso deixar da mesma fonte que eu escolhi aqui em cima, né? Que é o Gothic não sei o que. Já deu uma melhorada, né? Ficou um pouquinho grande, vou diminuir uma linha aqui. E sempre ficar aqui mudando a cor da borda para poder visualizar, né, se tá tudo certo. Então, olha já como ficou mais bonito. Aqui dá para perceber um problema que pode aparecer, que é o seguinte: a imagem aqui é quadrada, né? Ela é um pouquinho maior do que o texto, então ele não ocupa toda a célula, ele fica para cima e ele fica desalinhado com a imagem. Para corrigir esse problema, vocês podem selecionar a tabela inteira, vir de novo em propriedades. Dentro de célula, tem aqui a opção alinhamento vertical de célula. Você vem aqui em centro e ele vai alinhar todas as informações ao centro. Agora, para fazer essas linhazinhas aqui embaixo, é simplesmente colorir essas linhas com uma cor diferente do resto, que é branco. Então, você pode clicar em cima da linha quando o mouse estiver com esse símbolozinho aqui. Você pode clicar em várias ao mesmo tempo, segurando o Shift, selecionar todas as linhas que ficam embaixo dos títulos dos blocos e, então, vir aqui nesse lapisinho que apareceu e escolher a cor da sua borda. Eu vou colocar esse cinza aqui. Define a cor, né? Então, esse cinza. E muda a largura também, a espessura, né? Pra ela ficar um pouquinho mais visível. Eu vou colocar, acho que 2.25. E aí ele já fica bem mais bonitinho, né? E basicamente é isso. Esse é o recurso. Vocês podem fazer todas as modificações estéticas que preferirem, né? Como, por exemplo, aqui no meu modelo, eu deixei os títulos não só em negrito, mas também em azul. Então, eles ganham um certo destaque. Então, são algumas coisinhas que fazem o resultado final do seu currículo ser muito mais bonito. Bom, esse daqui é o meu currículo que eu realmente uso. Vocês podem se divertir com isso, né? Sabendo utilizar o recurso, sabendo que você pode fazer com ele ou não, você tem muita liberdade para fazer o que quiser. Esse foi o vídeo, um pouquinho mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e beijos!